Medo. O que é o medo? Por que sentimos medo? Será que o medo tem alguma utilidade? E o mais importante de tudo, tem alguma forma de nós controlarmos o medo? Se você quiser refletir sobre essas e outras questões sobre o medo, fica comigo até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou o Giuli e hoje o assunto é sobre o medo. E aí, você tem muito medo de alguma coisa ou talvez de várias coisas? Mas antes de qualquer coisa, não tenha medo de deixar o seu like aqui, já deixa o seu like aqui. Assim que terminar o vídeo, se você não gostou do conteúdo, você só retira o like. E se está chegando a primeira vez, não esquece de fazer aquela inscrição marota, aquela inscrição legal para ajudar a fortalecer o canal aqui. Já te agradeço de antemão. E vamos lá então. Você é daqueles que sente muito medo ou medo de várias coisas? Geralmente o medo ele pode nos inibir ou até dificultar de nós realizarmos alguma ação. Se esse é o seu caso, então pode ficar tranquilo, não tenha medo, porque todas as pessoas sentem medo. Não existe uma pessoa na face aqui da Terra que não tenha medo de alguma coisa. O que difere às vezes é que algumas pessoas conseguem controlar os seus medos e outras não. Muitas pessoas acham que ter medo é um grave defeito de personalidade, uma fraqueza. Algumas até sentem vergonha ou sentem raiva de sentirem medo. Mas não deixa de ser uma grande bobagem isso, pois afinal todos sentem medo. Mas se você é daqueles que não consegue controlar o seu medo, tem fobias de alguma coisa, eu tô aqui para te dar uma ótima notícia. Eu tô aqui para te dizer que se você consegue aprender alguma coisa, se você tem inteligência para aprender uma coisa simples, você também pode aprender a controlar o seu medo. E antes de enfrentarmos o nosso inimigo, o que é importante? Conhecer um pouco dele. Vamos conhecer e saber um pouco sobre o medo. Afinal de contas, o que é o medo? O medo nada mais é do que um sentimento de autopreservação. Mas de quê? Preservar do quê? Por exemplo, pode ser a preservação da vida. Se você não tivesse medo, talvez você estaria saltando de alturas enormes ou estaria arriscando a sua vida na estrada, dirigindo velozmente, né? Ou medo de perder a sua reputação. Digamos que você esteja numa reunião de negócios e você sente vontade de contar uma piada totalmente inapropriada. Se você não tivesse medo de se expor ao ridículo, você contaria essa piada, né? Ou medo também da tristeza, da dor. Por exemplo, você ter medo de perder um ente querido, né? Mas como tudo na vida, as coisas existem e nós é que damos sentido a elas, não é? O medo pode ser tanto uma coisa boa, também pode ser uma coisa bem ruim. O medo, então, nada mais é do que aquele sistema básico que todos nós temos de evitar a dor a qualquer custo. O medo faz isso nos protegendo de qualquer coisa que possa nos ferir fisicamente ou mentalmente. Ele nos coloca numa redoma para que nada nos atinja, né? Só que às vezes, por ser tão vigoroso, digamos assim, o medo acaba, em vez de nos ajudar, acaba nos atrapalhando, nos inibindo. Às vezes acontece dele prejudicar mais do que aquele mal que ele está tentando proteger. E a melhor coisa que podemos fazer quando sentimos medo é racionalizar o medo, ou seja, colocar o medo à prova e tentar encontrar as suas causas, encontrar as suas motivações, analisar ele de uma maneira bem fria, deixando um pouco o sentimento e a emoção de lado, imaginando que ele seja uma coisa que você tenha que testar, que você tenha que experimentar para ver se aquela teoria realmente se comprova.
na maioria das vezes os nossos medos são infundados. Eles são baseados em experiências anteriores que tivemos e agora estamos com receio de que se repitam dessa ou de outra forma. Muitas vezes o medo que nós temos de alguma coisa, ele não tem nenhuma base teórica e nenhuma base possível de se concretizar. E se é no campo da ação, a melhor maneira de acabar com o medo de fazer alguma coisa é ir lá e fazer essa coisa que você tem medo. Claro, se você tiver certeza que essa coisa não vai colocar a sua vida em risco, né? Emerson, que foi um grande filósofo do século XIX, ele disse uma vez: se você quiser matar o medo, faça aquilo que você mais teme. Se o medo não for de alguma coisa que nós tenhamos que realizar, se for um medo de alguma coisa que nós estamos precedendo que vai acontecer, nós devemos lembrar que o medo nada mais é que um pensamento. E o que acontece? Cada um tem os seus pensamentos e esse pensamento só está dentro da minha cabeça, não existe em outro lugar. A gente pode dizer até que os pensamentos são como filhos nossos, porque a gente faz eles nascer, a gente cria eles, a gente alimenta eles, a gente dá atenção, a gente dá carinho para eles, não é mesmo? Seus pensamentos são assim, você cria eles e vai alimentando eles. E agora eu te pergunto, se você tiver um filho e você parar de alimentar, parar de dar atenção, parar de dar bola para ele, o que vai acontecer com ele? Provavelmente ele vai morrer, né? E os nossos pensamentos, a mesma coisa. Então pare de dar atenção aos pensamentos nocivos. Pare de dar atenção a pensamentos que podem causar medo em você. Os pensamentos de medo, eles não vêm sozinhos, eles sempre vêm de alguma outra situação ou outro sentimento que você está passando. Sentimento de raiva, sentimento de tristeza, sentimento de inveja, todos esses sentimentos acabam atraindo o medo. Então, tente dar menos importância a esses sentimentos, tente não alimentá-los, tente não dar atenção a eles, que provavelmente eles vão enfraquecer e morrer. Não tenha vergonha de admitir que você tem medo, ou para si mesmo ou para alguém. Isso não é uma fraqueza, na verdade. Se torna uma fraqueza quando você não vai lá e desafia o medo. Aí você acaba se tornando um covarde, quando você tem medo e não enfrenta o seu medo. Quando você tem medo e enfrenta o seu medo, você é corajoso. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se gostou desse vídeo, continue deixando o seu like aqui, que você deixou lá no início do vídeo, né? Deixa ele aqui, deixa o like aqui. Também, se você gostou muito, compartilhe naquele grupo de WhatsApp, onde talvez as pessoas estão um pouco assustadas com tudo que está acontecendo agora. Talvez esse vídeo possa ajudar elas nesse momento. Que bom que você puder fazer isso, né? Puder ajudar as pessoas. E se você tem alguma história de superação, algum grande medo que você teve e você foi lá e venceu, comenta aqui embaixo, comenta aqui para as outras pessoas saber, para as outras pessoas se inspirarem em você. Tchau, pessoal, até semana que vem, um abraço.